Fluminense e Manchester City. Final do Mundial de Clubes 2023. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E vamos embora para esse pré-jogo de Fluminense e Manchester City. Eu ainda não acredito muito que eu tô falando isso daqui não, mas eu espero ficar sem acreditar na frase tipo, o Fluminense é campeão do mundo. Sei lá se eu puder utilizar essa frase durante um bom tempo. Mas enfim, o jogo, a final do Mundial de Clubes é hoje, às 3 horas da tarde. Tem transmissão da TV Globo, mas você sabe que eu vou estar narrando ao vivo, diretamente lá do Estação 235, que fica ali no Meyer, com os comentários do Fio e as entradas ao vivo do Vitor Lessa, direto da Arábia. O Vitor Lessa tá lá na Arábia, direto do estádio, né? E também do Thalisson, que é o nosso repórter 220, que vai estar lá direto de Laranjeiras. Nosso pré-jogo começa 1h30 da tarde. Todo mundo que achou maneiraço, todo mundo que assistiu da semifinal achou maneiraço. E a gente vai fazer um negócio bem legal de novo. Vocês sabem o padrão do pré-jogo, né? Eu falo o histórico, é o jogo de número 0 entre Fluminense e Manchester City. A gente nunca enfrentou o City, já enfrentou o United, né? O Manchester United lá em Manchester, no Old Trafford. 0-0 foi esse jogo por lá. Mas enfim, tá aí. Primeiro jogo da história contra o Manchester City. Cara, Mundial de Clubes, assim, pra quem viu o pré-jogo da semifinal, e muito obrigado, a gigantesca audiência do pré-jogo da semifinal, eu falei que era o jogo mais ingrato que o time brasileiro ou sul-americano enfrentava, né? Quando ganhava ali, dentre todos os jogos. Porque você era obrigado a ganhar, só que metade dos caras que vieram antes de você perderam. Então, né, se você perdesse era uma vergonha e tal. E esse agora eu diria que é o mais grato. Você vai jogar uma final de um título que, vá lá, você pode discutir aí no Brasil. Eu nesse caso, apesar das brincadeiras e das piadas, eu acho que eu não concordo com a maioria da torcida do Fluminense. Eu acho que enfim, é campeão mesmo, existe o campeão do mundo mesmo, a galera lá de trás, do Intercontinental e tal, acho que dá pra considerar campeão do mundo. Mas assim, se você considerar essa galera lá de trás como campeão do mundo, mesmo se você considerar, e não só os mundiais da FIFA, são pouquíssimos que tem, né? Você vai ter ali o Santos de Pelé, que ganhou lá atrás, vai ter depois o Flamengo lá em 81, vai ter o São Paulo e o seu tricampeonato, Corinthians, Santos e o Inter e o Grêmio. Também o Grêmio ganhou na década de 80 e o Inter depois em 2006. São 6 times, a gente tá entrando num clubinho positivo que só tem 6 times. E mais, né? Se você for pro Mundial da FIFA mesmo, a gente tá entrando num clubinho que só tem 3. Só tem Corinthians, São Paulo e Internacional. Então, é uma glória gigantesca ser campeão do mundo mesmo. Pra gente, né? Por outro lado, é uma diferença abissal de investimento que ninguém discute. Um jogador, só o Grealish, do Manchester City, custa 2 anos de receita do Fluminense. O clube inteiro Fluminense arrecada em 2 anos o que o Manchester City gastou em um jogador, 100 milhões de euros, né? O Fluminense agora subiu um pouquinho a receita, mas a receita padrão do Fluminense até pouco tempo atrás era 250, 280 milhões de reais. Então, é uma diferença abissal que ninguém discuta da diferença de qualidade e de valores, de grana investida. Por isso que o jogo é grato. Porque se você ganhar, você conseguiu uma glória que praticamente ninguém no Brasil tem. E mais até, né? Se você for pegar a importância do Mundial, o tamanho do Mundial, com vários clubes e etc., é um cenário de que o Brasil não ganha desde 2012. E, na verdade, de 2007 pra cá, que já estamos aí quase batendo, sei lá, 20 anos já disso, né? A gente tá em 2023 agora, são, 16 mundiais, se eu não tô enganado aqui na conta. 17 mundiais, né? Esse é o 17º. Um só que ganhou, um sul-americano. O europeu não perdeu mais. Então, assim, é uma glória gigante. Mas todo mundo sabe que se você perder, obviamente sem tomar um 5, 6, 7-0, né, não é nenhum
demérito, não é nenhum absurdo, não é nenhuma vergonha. Então é o jogo mais grato que um clube pode jogar aqui em relação ao Brasil. O Manchester City não está sendo arrogante, é bom falar isso. Pelo contrário, o clube Manchester City o tempo inteiro tenta transformar essa final num grande evento para os ingleses. No site deles, nas postagens de redes sociais, etc. Mas a imprensa inglesa está sendo, sim, soberba e arrogante. E sabe como que você combate essa arrogância deles? Com vergonha. É o exemplo que eu dei algumas vezes durante a semana da seleção estadunidense, né, de basquete. Os caras ficam lá na arrogância. O mundial de basquete deles é a NBA. E pronto. E aí eles tomam taca na Olimpíada uma vez, tomam taca no Mundial na outra vez, e aí não, monta o Dream Team. Os melhores jogadores vêm para poder defender a honra e tal. É isso. Se os brasileiros, os sul-americanos começarem a ganhar, né, começassem, agora vai mudar o Mundial, mas enfim, começassem a ganhar direto, os caras ou não iam dar importância nenhuma, iam parar de ir, porque vão para apanhar, ou então iam começar a dar importância. Porque, né, você começa a passar vergonha. Né? O europeu gosta muito de fazer viagenzinha pra fazer jogo, mas não perde esses jogos de exibição, né? Que a hora que perder é vergonha. Né? Então, assim, isso só se combate transformando isso em vergonha. E o Fluminense, assim, não é o time mais rico da América do Sul. E pode ser a vitória do jeito brasileiro que adora, do jeito que o brasileiro adora, né? Na verdade, adoraria, né? Até fiz um tweet, se não fossem as rivalidades. Tirando o fator das rivalidades, essa seria a vitória no Mundial que colocaria um treinador brasileiro no topo, colocaria um jeito muito brasileiro de se jogar futebol, com várias características do nosso futebol raiz, né? Colocaria um time que não é a vitória do dinheiro, a vitória ali do Moneyball, que só a grana muda tudo. Seria muito legal. A gente vai achar muito legal. Os rivais, óbvio que não. E eles não têm que achar legal mesmo, né? É óbvio isso. Rival tem que ser rival. Mas enfim, cara, falei bastante do contexto do jogo, agora vamos falar de bola e campo. Bola e campo estão na área e a gente fala sobre escalação. O que será que Diniz e Pep Guardiola vão mandar a campo, tá? Não sei. Bem, o Fluminense deve ir a campo e vocês estão vendo que eu já botei a formação do Fluminense um pouquinho diferente, né? É o retrato do jogo, né? Vamos lá, o Fluminense deve manter a sua escalação da final da Libertadores, da semifinal do Mundial, com Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Keno, Arias e Germancano. Vocês estão vendo que o esquema do Fluminense está um pouquinho diferente, porque eu estou imaginando o Fluminense defendendo, como o Fluminense defende a sua área, né? Diversas vezes defende dessa maneira, se defende dessa maneira. Óbvio, tem maneiras diferentes de jogar também, e a gente vai debater já sobre essa questão de ficar ou não com a bola, quem fica com a bola, etc. O Manchester City tem a seguinte escalação provável. Ederson é o goleiro, Walker na lateral direita, o Kyle Walker inglês, John Stones também inglês, na zaga ao lado do Akanji, né? Manuel Akanji, o suíço. Na lateral esquerda, Ake, que é o holandês, né? O neerlandês. Kovacic, croata. Rodri, espanhol. E aqui pode ser que haja uma mudança em relação ao time que jogou contra o Urawa Reds, com Phil Foden, né? O inglês Phil Foden fazendo ali como se fosse uma espécie de segundo atacante, o meio-campista. Bernardo Silva e Matheus Nunes. Bernardo Silva, português, né? Quem jogou aqui na do Foden aqui foi o Matheus Nunes, o português também, luso brasileiro. Bernardo Silva, português, pela direita. Jack Grealish, inglês, pela esquerda. E o Julian Álvares, argentino, como centroavante. Como eu falei no jogo anterior, ele meio que botou o Foden mais centralizado e um pouco mais avançado, botou o Matheus Nunes e o Phil Foden era quase que uma espécie de dois atacantes assim também, né? Enfim, botou o Matheus Nunes, o luso brasileiro. Mas a especulação é que ele vai com o Julian Álvares amanhã, um centroavante ex-River Plate. O Manchester City é um time forte, inegavelmente mais forte do que o Fluminense, tem mais qualidade, tem mais investimento. Mas assim, o City tem problemas, né? Eu fui dar uma estudada, eu vi o vídeo, vocês gostaram muito, por sinal, vai lá de novo, tá? Ele lançou um outro vídeo, taticamente falando, canal do Raí Monteiro, procura aqui no YouTube, ele fez um vídeo bem legal de novo agora falando do Manchester City,
Recomendo vocês irem lá assistir e faz a mesma coisa. Comenta Vindo Raiz Tricolor para dar aquela moral também lá nos comentários para ele. O City tem problemas ali após a perda de bola, a perda da posse. Só que o Fluminense também não é um time de esticada em velocidade, transição ofensiva, contra-ataque o tempo todo. É um time que gosta de trocar passes também, quando tem a bola. Resumindo, contra-ataca pouco. O time titular do Fluminense não contra-ataca muito. A gente vai ver o Fluminense contra-atacando quando? Quando o Fluminense não tem Marcelo, tem Diogo Barbosa. Quando o Fluminense não tem Ganso, tem Lima. Ou não tem Martinelli, não tem Lima. E tem Lima. A gente vai ver o Fluminense contra-atacando já quando tem, de certa forma, até quando tem Guga no lugar do Samuel Xavier, que tá mais fresco. Quando tem John Kennedy no lugar do Keno e tal. Não porque esses jogadores que eu citei antes não sejam rápidos, mas porque a característica do Fluminense muda com esses jogadores em campo e normalmente esses jogadores entram depois que o Fluminense abre o placar ou tem uma certa vantagem. Fisicamente, a gente tá falando de dois times que são um touro, tá? Chamam a atenção. O City tem 27 jogos só na temporada, mas é uma maratona gigantesca. A temporada deles começou em agosto, né? Enquanto o Fluminense tem 72 no ano, tá? Só pra você ter noção. É um time que pressiona o City, né, de uma maneira espetacular a saída de bola. E a gente sabe que esse é o calcanhar de Aquiles do Fluminense quando é bem feito. Marcar a saída de bola do Fluminense, pressionar a saída de bola do Fluminense é uma tática quase que kamikaze para os adversários. Só que quando fazem muito bem feito, quebram o Fluminense. Times que têm transição ofensiva forte também prejudicam o Fluminense. E o City tem essas duas características ali. Então, o que complica é, qualidade a gente sabe que eles têm. A gente vai depender de quê para ganhar? Primeiro, a gente vai depender de o nosso jogo encaixar perfeitamente. O futebol é um esporte que permite ao time que, na teoria, é mais fraco, ter um dia perfeito e ganhar o jogo. Coisa que o basquete quase que não permite. Se uma seleção de basquete muito mais fraca acertar todas as cestas que tentar, talvez até ele perca para outra seleção. Inclusive é provável até, porque vai ser bloqueado num determinado momento, vai perder a bola antes de tentar o arremesso. O futebol não é assim. Então, num dia iluminado do Fábio, os contra-ataques do City encaixam, a saída de bola o Fluminense perde 10 vezes a bola e o Fábio defende tudo. E na única chance do Fluminense, o Fluminense faz o gol. Então assim, o Fluminense vai depender de estar num dia onde o Germancano não pode perder um gol como perdeu contra o Al-Ahly, naquele um pouco antes de sair o gol do John Kennedy, onde o Fábio não pode sair errado numa bola, é erro zero. E além disso, né, ou uma outra chance, é o Fluminense às vezes nem tá no erro zero. Mas o Manchester City não tá no 200%. E o Fluminense vai estar. A primeira dividida, o início de jogo é crucial pro Fluminense. E por que eu tô falando isso? Eu vou me contradizer já, você vai entender. Porque o início do jogo pode demonstrar um Manchester City sem muito interesse pelo jogo e tal, porque o foco é a Premier League, tudo aquilo que a gente já sabe que podem falar. E se o Fluminense entrar no 200%, pode ser que faça um gol, enfim, e aí vai mudar o jeito da partida. Por outro lado, também pode acontecer do Manchester City entrar e falar, olha só, vamos entrar, resolver o jogo, a gente toca a bola igual a gente fez contra o Real Red. E aí a atenção defensiva do Fluminense vai ter que ser muito grande no início. Todos os times que venceram o Mundial, né, os times recentes que venceram o Mundial, pegaram já esse Mundial com os times que acabam se importando mais um pouco. São Paulo contra o Liverpool, Inter contra o Barcelona e Corinthians contra o Chelsea foi quase que o mesmo roteiro. Se seguraram, os goleiros fizeram partidaças e foram aproveitar a chance que tiveram na frente para poder fazer o gol, já no segundo tempo. O Fluminense tem que estar atento a esse roteiro, porque no segundo tempo, a gente sabe, Marcelo e Felipe Melo são substituições quase que certas todo jogo. As outras mudam um pouco, mas o Keno de vez em quando sai também. E num jogo de transição o tempo inteiro, pode ser que esteja sendo substituído mesmo. Ganso a mesma coisa. Enfim, a gente tem que estar de olho em tudo. Inclusive em cobranças de pênalti, hein? Inclusive em cobranças de pênalti também. Apesar do Mundial nunca ter ido para os pênaltis, né? A decisão do Mundial FIFA nunca foi para os pênaltis. Foi para prorrogação, tô falando de cabeça agora, mas diria que foi para prorrogação 3 vezes. Real Madrid e Kashima Antlers, Palmeiras e Chelsea, Flamengo e Liverpool. Acho que foram as 3 vezes. O City tem desfalques, né? Isso é óbvio. Aqui não era o Julián Álvares, era o Haaland.
Doku e De Bruyne também estão fora. Eles poderiam jogar se fosse um jogo muito importante para o Manchester City. Mas, pro azar deles, esse jogo não é tão importante para eles, né, na cabeça deles. E, em parte, também porque eles creem que não existe desafio nesse jogo. Tá na hora da gente tentar mostrar que existe sim desafio e que esse Fluminense tem total condição de buscar esse título mundial. Vamos falar de arbitragem, tá? Antes só destacar, assim, deixa seu percentual aqui embaixo, tá? No cenário lúcido, eu vou dizer aqui que é 75-25, tá? 75 pro Manchester City ser campeão, 25 pro Fluminense ser campeão. A gente tem chance, né? Mas óbvio que eles são os favoritos, né? A gente aqui também não nega a realidade. Dito isso, ó, o árbitro da partida vai ser o mesmo árbitro da semifinal, tá? O polonês... nossa, é difícil falar, hein? O polonês Szymon Marciniak, da Polônia. Não, o polonês. Ele apitou o jogo da semifinal do Fluminense, apitou a final da Champions League com o Manchester City, apitou a final da Copa do Mundo. Muita gente questionou, saiu matéria, tem jornalista aí, Danilo Lavieri, não é, se eu não me engano, do UOL, que fez título falando que pênalti inexistente botou o Fluminense na final do Mundial. E aí o Dan Lessa, né, que tem um canal aqui no YouTube, por sinal, chamado Dan Lessa também, fez esse registro aí atrás do gol. Olha, se isso daí não foi pênalti, né, e o Percival não foi maldoso, ele, inclusive, se ele é maldoso, ele tira o Marcelo do Mundial, tá? Ele quebrava o tornozelo do Marcelo. Se ele fosse maldoso, ele fazia isso. Você vê que ele tira ele um pouco o joelho, mas bateu, foi pênalti, óbvio. Se isso aí não foi pênalti, meu amigo, aí você tá jogando outro esporte. É isso então, tá? Tamo junto. Transmissão hoje a partir das 1h30 aqui no canal e lá no Jornada 1902. Até a próxima, e que a próxima seja Fluminense Volta Redonda, né, de pré-jogo, com a gente falando e batendo no peito que a gente é campeão mundial. Tomara. Valeu.